Hoje começamos a série de entrevistas. Serão 10 minutos de entrevistas, inicialmente, com os candidatos a prefeito de Criciúma. Lembrando que seguimos a ordem alfabética pelos nomes que estão na urna, segundo as informações, então, da Lei da Justiça Eleitoral, da Lei Eleitoral. Lembrando que o cronômetro passa a ser contado a partir da primeira palavra do candidato. Então, eu faço a entrada, dou boa tarde ao candidato e a partir daí os 10 minutos serão contados e nós conversaremos sobre planos, propostas, como está a situação da campanha. Tudo isso vai ser abordado para você que, quando estiver na urna, ter a melhor opção. Hoje nós recebemos Chico Baltazar, do Partido dos Trabalhadores. Já quero, de antemão, agradecer a presença do candidato. É muito importante para a democracia esse período de entrevista, esse período de conversa, debate. E já quero estender ao senhor, já fazendo uma pergunta, que o senhor andou 15 anos, digamos assim, desde o governo de Décio Góes, um pouco afastado, e agora o senhor volta à política. Uma boa tarde, candidato. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos os teus telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui e estou à sua disposição. Desses 15 anos, candidatos, por que esse afastamento? O senhor fugiu um pouco dos holofotes, digamos assim? Na verdade, 16, né? Porque desde o final do governo Décio Góes, eu achei que já tinha dado a minha contribuição, né? Fiquei um pouco de fora, mas nunca abandonei a política, de maneira nenhuma. Eu fiquei fora da militância partidária, mas continuei acompanhando os governos da União, os governos estaduais, o governo do município. E agora, há pouco tempo, né, no ano passado, os meus companheiros de partido vieram me fazer essa oferta, né, de eu colocar o meu nome à disposição do partido para representar a proposta na eleição de 2020. Isso é uma das coisas que eu quero colocar, inclusive, da questão que o senhor foi um dos primeiros nomes a aparecer como pré-candidato e depois como candidato em Criciúma, uma certa unanimidade dentro do partido com o nome do senhor. Assim que foi levantado o meu nome, existia também o nome do companheiro Juliano, que foi candidato a vice em 2016, na chapa do Fábio Brezola. E o Juliano deixou o nome dele também como pré-candidato a prefeito até fevereiro, final de fevereiro, quando nós unificamos uma proposta. Ele saiu candidato a vereador, que é um candidato a vereador que a gente espera que seja um puxador de voto em Criciúma. E eu, por unanimidade, também acabamos compondo, não, né? Fazendo uma chapa pura do Partido dos Trabalhadores. O senhor, sendo candidato pelo Partido dos Trabalhadores em Criciúma, querendo ou não, é uma certa limpeza da sigla do PT visando a eleição de 2022? Eu não sei se entendi bem a sua pergunta. Assim, uma certa limpeza como? Assim? Pela questão da sociedade, pela questão das pancadas que o PT vem tomando nos últimos anos. Olha, eu avalio que as questões nacionais são importantes, né, são uma referência, né, mas quando eu aceitei colocar o meu nome à disposição do partido para ser candidato a prefeito de Criciúma, eu imagino que os companheiros que assim propuseram pela minha experiência administrativa, né? Eu fui secretário de governo 2 anos, fui procurador-geral do município 2 anos, entrei no governo Décio no primeiro dia e saí no último dia do governo Décio. Então tenho uma experiência vivida como administrador municipal, né? E imagino que tenha sido isso, né? É claro que todas as discussões precisam ser feitas, né? Mas eu coloquei meu nome à disposição para discutir os grandes problemas que envolvem a cidade de Criciúma e para buscar a solução desses problemas, fazendo um governo que pense nas pessoas, um governo sensível, né, às pessoas. Essa é a nossa ideia. Uma das coisas que chamou a atenção na propaganda eleitoral do senhor foi a presença e a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o partido, para o senhor, como é que o senhor avalia essa fala dele? Olha, eu acho que o Lula para mim, ele é maior do que o PT, né? Ele tem um nome consolidado, foi presidente da República 2 vezes, elegeu a sucessora, né? Na minha leitura, e voltando à discussão sobre questão nacional, eu acho que já ficou demonstrado, pelo menos, que Lula teve um julgamento injusto, né? Um julgamento suspeito pelos vazamentos
da Intercept Brasil, né, que demonstrou que o juiz que julgou Lula e o promotor que acusou Lula tinham como objetivo apenas e tão somente retirá-lo do processo eleitoral de 2018. Isso para mim já é uma realidade, né? Mas, como eu disse, com isso o Brasil, o Poder Judiciário brasileiro, na minha leitura, está devendo a Lula um julgamento justo, né? O Brasil precisa dar a Lula um julgamento justo. Isso, para mim, é discussão nacional. Mas, como eu disse, eu coloquei meu nome à disposição para fazer as grandes discussões que Criciúma precisa, né, e que precisa resolver. Uma grande discussão deste ano, dos outros e do próximo que virá até por conta da pandemia é a questão de emprego. E o que o senhor vê essa questão e o que o senhor propõe para Criciúma? Bom, Vinícius, eu acho que nós estamos numa pandemia, né? Nós estamos numa quarentena. Daqui a pouco ela vai acabar, não vai durar para sempre, né? A gente espera que até o final do ano, começo do ano que vem, a gente já possa começar a resolver os problemas que a pandemia trouxe, né? Esse que você fala é um problema. Nós vamos precisar acertar a economia de novo, né? Acho que a função do prefeito é chamar os empreendedores, chamar os empresários, chamar o capital e rediscutir as formas de produzir e da economia funcionar e tentar influenciar positivamente para que os empregos voltem, que as empresas voltem à sua plena produção e etc. Mas eu acho que imediatamente depois da pandemia nós vamos ter um problema muito sério, que é o de acabar com a fome, né? A fome está vindo, hoje já é uma realidade em amplos bolsões, né, o senhor tem propostas para isso? Eu acho que precisa de uma ampla campanha, né? Que Criciúma não pode tentar fazer isso sozinha, né? Criciúma tem que exercer a sua liderança regional, né? Fazer uma proposta de transformar a nossa região numa metrópole, chamar as cidades, né, do entorno, da AMREC, da AMESC, da AMUREL, o governo do estado, o governo da União, e fazer uma ampla campanha para imediatamente a gente combater a fome, que parece que vai ser um momento bastante delicado da vida nacional. Um dos grandes problemas de Criciúma é o Criciúma Prev. Está no seu plano de campanha, que é uma bomba relógio, candidato. Eu tenho usado exatamente esse termo. E como para fazer para resolver essa situação? Que já que tantos candidatos estão falando dessa questão, o senhor é um dos que falam. Eu sou um dos que falam. Olha, não sei se você sabe, Vinícius, mas a Criciúma em 2000 não tinha nenhum sistema de previdência para o servidor público municipal. E foi no governo Décio Góes, no primeiro ano do governo Décio Góes, que nós criamos o Criciúma Prev. Para você ter uma ideia, até a criação do Criciúma Prev, todas as aposentadorias de servidores públicos municipais, até aquele momento, continuavam na folha de pagamento. Então era um absurdo, era uma coisa era um caos, né? O Criciúma Prev deu um fôlego de 20 anos. Até o dia de hoje, a gerência, a possibilidade de gestão que está sendo concedida aos prefeitos que se sucedem é por conta do Criciúma Prev, que o Décio Góes teve a ousadia de criar, né? Dá para resolver essa situação, candidato? Veja bem. Mas os prefeitos que sucederam o Décio não honraram a parcela patronal para capitalizar o Criciúma Prev. Hoje a dívida supera os 700 milhões de reais. Então nós precisamos resolver o passado, né? Dar um jeito de fazer através de concessão de dação em pagamento de algum patrimônio, né? Mas nós precisamos acertar o futuro também, para que a dívida pare de crescer. E para isso a gente pretende fazer uma legislação moderna, uma legislação bastante detalhada, para que os próximos prefeitos não seja permitida a inadimplência. Como? Transferindo diretamente da reposição de impostos, da arrecadação de impostos, a parcela do Criciúma Prev, para independer da vontade do prefeito a capitalização do Criciúma Prev. Com essas duas medidas e mais uma terceira, que eu acho que o presidente do Criciúma Prev não pode ser simplesmente indicado pelo prefeito. Tu não pode botar numa entidade que te deve alguém para cuidar dessa dívida. Tu não pode fazer isso. Então, nossa ideia é fazer uma lista tríplice e os servidores da ativa e inativos
elegendo uma lista tríplice, o prefeito escolhe nessa lista tríplice. Candidato, o senhor vai ter em torno de 1 minuto para se dirigir à população, pedir o seu voto antes de poder encerrar esse nosso rápido bate-papo por hoje. Então, nós estamos à disposição da população, temos a ideia de construir um governo que olhe para as pessoas, né, que faça uma educação ouvindo quem entende de educação, que são as pessoas que estão dentro da sala de aula, os professores, os alunos e as diretoras de escola. Pretendemos fazer uma saúde, voltar a fazer uma saúde como Criciúma já teve, com a cobertura 100% da saúde de atenção básica, saúde da família. Plano de saúde da família, né? Fugiu agora aqui um pouco o termo, mas voltar a ter a plenitude na saúde e um governo que pense no futuro, que planeje a cidade e que volte a trazer Criciúma para o orgulho da cidade do cidadão criciumense. Nós estamos à disposição e estamos pedindo o seu voto.